Voltamos para o segundo bloco do programa Polêmico. O nosso entrevistado de hoje é o presidente do Partido Verde no município de Campos dos Goytacazes, Gustavo Matheus. E nós deixamos no ar, no bloco passado, essa pergunta da possibilidade de sentar-se para se discutir política, dado as questões familiares que sempre envolvem a relação, e é uma coisa natural, infelizmente, em determinados cenários políticos. Gustavo, você já está preparado para conversar com todas as vertentes político-partidárias, inclusive a do seu tio? A conversa, a gente pode conversar com qualquer um, mas eu confesso que eu não vejo nenhum mérito, nenhum benefício em conversar com um grupo do Garotinho sobre política, sobre conjuntura, parceria. Eu não vejo essa possibilidade de maneira alguma. Por enquanto, nesse momento, eu não vejo nenhuma possibilidade. Também não consigo ver a longo prazo, porque, como eu disse, independente de parentesco ou não, até porque eu praticamente eu não tenho esse nível de afinidade com ele para sentir, meu tio, ele é o Garotinho. Então, eu não tenho nenhum interesse, e eu tenho certeza que o Partido Verde, por isso fizeram esse convite para mim, porque eles sabiam dessa minha convicção, eu não tenho nenhum interesse em fazer parte desse tipo de política, de participar disso aí. Eu espero fazer parte de um grupo que é mudança, que queira mudança, que queira fazer parte de algo novo. Eu entendo perfeitamente sua colocação, mas nós sabemos que, e você agora muito mais do que eu, é um soldado de partido. Sim. Né? Os cargos são sempre transitórios. Você também está preparado para receber as ordens da cúpula nacional do partido e às vezes até numa eleição você tem que estar coligado com partidos que ideologicamente você, pessoa, Gustavo, não concorda? Eu confesso que eu não estou preparado, não. Eu não estou, sendo bem sincero, eu não estou preparado para isso. E eu conversei logo quando eu fui conhecer a Carla Piranda, que é a presidente estadual do nosso partido. A primeira coisa que eu disse a ela foi o seguinte: Carla, eu estou aceitando o convite. Depois de uma semana assim, pensando, eu aceitei. Eu falei, eu estou aceitando o convite. Mas eu gostaria de deixar claro que assim que o partido, isso eu sei que a chance de acontecer é muito pequena, mas se o partido, por um acaso, apoiar o Antony Garotinho para governador, eu saio no dia seguinte do partido. Isso tem que ficar bem claro entre a gente. Ela, não há a menor possibilidade disso acontecer. Você terá, na eleição municipal, junto com o seu grupo, total autonomia. Então, eu não estou preparado, porque eu acho que esse grupo não iria fazer bem para ninguém do partido, para o partido, para a sigla, que é mais importante que a gente, né? Mais antiga que a gente, o partido, para você ter ideia, é mais velho que eu. Então, a escolha do meu nome, na minha opinião, tem muito a ver com isso, tem muito a ver com fugir um pouco dessa conversa política, desse bastidor que nem sempre é para o bem das pessoas ou para o bem da política, mas para o bem deles próprios, dos políticos em si, entendeu? Gustavo, eu entendo perfeitamente sua colocação e eu acho que a sinceridade sua nesta conversa que você teve, ela é muito importante, não só pela pessoa, mas também pela própria inexperiência da negociação política. Agora, tirando as suas qualidades que são inegáveis e a aposta que faz em você como jovem, você não tem receio também de estar sendo usado nesse cenário também para um sistema de provocação futura, justamente por causa dessa relação familiar? O que acontece? Está preparado para isso? O que acontece? Eu tô muito pouco preparado para tudo. Essa é a minha... Eu tô começando... Está vivendo um momento de cada vez. Eu comecei, por exemplo, na Folha, quando eu fui para a Folha, me falaram justamente isso: Gustavo, você está sendo usado pela Folha para poder atingir o seu tio, não sei o quê, e tal, cuidado. Aconteceu isso. Depois eu fui, agora recentemente, programa na difusora, programa de rádio, eu comecei o programa e falaram a mesma coisa: você está sendo usado, tal. Então tudo que eu fizer, realmente, eu posso mesmo estar sendo usado, né? Mas até onde isso é para o meu benefício, para o meu malefício? Às vezes tem que saber ser usado, né? Vivendo e aprendendo a jogar. Gustavo, vamos falar um pouquinho agora também do cenário político, né? Nós estamos perto aí de uma eleição importantíssima, que são as eleições gerais, onde escolheremos governador, deputado estadual, federal, senador. Então, é uma eleição muito grande que chama a atenção do cenário nacional.
Qual a posição sua com relação ao PV? Como que, desse pouco tempo de construção sua dentro do partido, você acha que o partido consegue pelo menos fazer um bom papel nos 3 cenários? Olha, eu acho difícil. O partido teria um grande nome, ao meu ver, que é o Gabeira. Sim. Para o governo do Estado do Rio. Mas o Gabeira não parece estar meio irredutível. Então, eu acho complicado. Acho que vai acabar apoiando, né, compondo com alguém. Está caminhando mais pesão, pelo que eu ouço, mas eu estou muito pouco informado. E é o que tem conseguido mais coligações, mais tempo de TV, ele né? realmente está articulando muito bem isso A máquina ajuda também muito, a né? máquina é máquina, como eles mesmos dizem. Mas eu acho que o PV tem sim, tem boa chance de fazer um papel bonito aí nessa eleição, sabendo fazer bem essas composições. Gustavo, você acompanha bem os cenários também do Poder Legislativo, que é um poder de suma importância, a gente sabe onde saem as leis que norteiam todo o município de Campos do Goytacazes, então é extremamente salutar aquele acompanhamento. Gostaria que você fizesse um parâmetro da última legislatura e da nova legislatura. Melhoramos em termos de representatividade, melhoramos em termos de qualidade, ou você acha que o caminho ainda é muito longo? Eu acho que o caminho é muito longo, mas eu acho que é difícil a gente analisar a Câmara passada com essa Câmara, porque só se a gente for analisar assim, peça por peça. Porque se a gente analisar o todo... Em termos de produção social. É muito ruim. As duas são muito ruins, por quê? Porque o governo continua sendo maioria. Enquanto o governo for maioria, assim, essa maioria brutal, esse rolo compressor, como falam, vai haver esse problema de faltar fiscalização. A gente não tem fiscalização, pedido de informação negado, atropelado, entendeu? Requerimentos, projetos só por virem da oposição são negados. Então, fica complicado. Eu acho que a Câmara tem que ser balanceada, mas para isso a oposição precisa se organizar, colocar mais vereadores lá dentro. Isso precisa ser pensado. Na minha opinião, a Câmara até caiu um pouco de produção, sim. Ela até caiu, porque o governo em si caiu. O governo da Rosinha não foi tão horroroso, na minha opinião, no primeiro, em 2008. Você está falando que o segundo mandato é melhor do que o primeiro? Não, o primeiro foi melhor do que o segundo. O primeiro foi melhor, por isso que eu digo que a Câmara também foi melhor. Essa Câmara, junto com o governo, estão um pouquinho, assim, declinando, vamos dizer assim. Até pela ausência, na minha opinião, apesar dele não ser prefeito, né, do Antônio Garotinho, que querendo ou não, é o grande líder do grupo, e ele tem muitos afazeres, né? Então fica difícil. Está deixando o grupo andar um pouco só e esse grupo está um pouco desvirtuando. Justamente. Nós sabemos também que nós vivemos de julho do ano passado para cá uma série de manifestações, né, até então populares, manifestações essas que eu acompanhei, você também acompanhou. Depois começaram a se cogitar do surgimento de núcleos partidários, tentaram desqualificar isso, enfim. Mas elas aconteceram, algumas com erros, outras com acertos. Você como jovem, agora como presidente de partido, qual a visão que você tem dessas manifestações? Elas têm realmente a chance de mudar alguma coisa ou ela deixa simplesmente a mensagem? Ou já está na hora de a gente ter líderes nesses grupos para poder representar essa massa? Olha, eu acho que são interessantes as manifestações. Elas são necessárias, na verdade, porque se você... O grande público, o que ele é? Ele é o motor do político, né? Ele é a pilha. Ele tem que ficar em cima, se ele quer aquilo, ele tem que fazer acontecer. Porque o político não respeita a voz das ruas, ele tem a carreira com prazo de validade curtíssimo, né? Então, buscando essa atenção maior, a população tem sim que manifestar, tem sim que buscar os seus direitos. Eu acho, inclusive, que naquele momento o governo reagiu mal às manifestações, não havia necessidade de reagir mal, era uma manifestação que estava havendo em todo o país. Reagiu mal em que sentido? Justamente partidarizando, colocando culpa nos partidos, colocando culpa... Mais de 5 mil pessoas nas ruas. Em determinadas manifestações, mais de 1 milhão. Então, não foi uma coisa partidária, foi uma coisa simplesmente cidadã. Foi um ato cidadão,
o pessoal queria mudança. Então, buscando esse novo caminho, que agora são as manifestações que estão constantes em vários lugares do país, eu acho que a população, claro, dosando esse ímpeto, né, a manifestação ela deve ser ordeira, deve ser pacífica, sem atingir ninguém, machucar ninguém. A gente teve aquele caso infeliz do cinegrafista Santiago, da Band, e infelizmente aquilo ali foi um absurdo, mas eu acho que a população tem sim direito de se manifestar, deve se manifestar. Gustavo, outra questão que eu quero comentar com você com relação à sua atuação enquanto jornal e a sua atuação enquanto político. Partindo do princípio que existem mensagens positivas e negativas contra qualquer sigla partidária, nenhuma delas está imune. Muitas coisas são verdade, outras são mentiras, mas faz parte do jogo da difamação ou às vezes do jogo da promoção. As matérias que vierem negativas com relação ao Partido Verde, você consegue dissociá-la da pessoa do jornalista? Vai divulgar isso com isenção ou infelizmente vai ter que se conter um pouco pela posição sua de presidente de partido? Então, eu pretendo separar completamente, né, o joio do trigo, vamos dizer assim. Eu pretendo não falar muito no meu espaço, no meu blog, por exemplo, não falar do PV, ou passar informação puramente. Em positivo e negativo. Não pretendo opinar. Passar informação, como a gente faz, reproduzindo informações, notícias, tudo bem. Mas eu não irei falar em momento algum, tanto na rádio quanto no meu blog, como dirigente partidário e sim como jornalista, porque ali eu sou jornalista e eu sou jornalista antes de ser dirigente partidário. Vamos falar um pouquinho agora do cenário que nós vivemos hoje, você ainda mais do que eu, que é o cenário também da política feita por via online. São sites, redes sociais, blogs, fanpages, uma série de acessos maiores. Hoje, se você fizer um Facebook de 5 mil pessoas e você somar uma casa com 3, você está falando para 15 mil pessoas. Se você botar um outdoor na rua, talvez não seja visto por 100, dependendo do local que você está. Você como jovem, agora também como representante partidário e como jornalista, como você vê a inserção cada vez maior da rede social, não só na construção social, mas também no trabalho político? Eu acho fundamental. É fundamental porque você não fica refém das mídias comuns, das mídias tradicionais, vamos dizer assim. Você tem ali uma ferramenta independente, onde você pode mostrar a sua versão da verdade, porque, querendo ou não, a imprensa, ela faz parte de um contexto. Né? Toda a imprensa faz parte de um contexto, toda a mídia faz parte de um contexto. Eu acho que essa mídia independente, essa internet, o Facebook, o Twitter, tudo isso, eu acho que eles são um caminho alternativo a essa mídia tradicional. A mídia que nem sempre mostra tudo. Você acha que o financiamento público de campanha, ou seja, o governo gerindo, dividindo de forma mais igualitária, nós temos chance de ter pessoas que hoje não teriam qualquer chance de se eleger, ter um pouco de equilíbrio e uma chance maior, ou seja, poderíamos ter um dia, quem sabe, uma política de discussão de ideias e não de poder econômico? Com certeza. Se a gente analisar hoje o cenário, o que faz a diferença numa eleição é o dinheiro. Candidaturas fabricadas mesmo. Justamente. A candidatura fabricada e, querendo ou não, se você analisar, isso não é bom para a população. A gente tem nomes valiosos aí que, se tivessem esse aporte, estariam lá e fazendo um papel muito melhor. Mas, infelizmente, a gente conta com esse jeitinho aí das pessoas, até empresas que se envolvem. E, infelizmente, alguns nomes que não têm esse aporte ficam de fora. E a gente tem que dosar isso aí, até onde isso aí é bom. Para mim, não é bom. Para mim, realmente, financiamento público de campanha. E eu tenho que te dizer, o que eu vejo é gente despreparada, mas que aceitaria fazer isso ou aquilo outro, que não vem ao caso dizer, e que está ali por isso. Porque está disposto a ser um mero fantoche, a ser um mero... Uma mera ponte. Um homem de grupo, como eles dizem, né? Perfeito. Nós estamos aqui conversando com o presidente do PV, Gustavo Matheus. Nós vamos ao intervalo, daqui a pouco a gente volta.